Bom dia a todos. Hoje é a última reunião aberta que nós teremos no ano de 2020 e nós temos o prazer de contar com a presença do professor Fábio Jatene, que foi o primeiro professor titular de cirurgia torácica aqui da Universidade de São Paulo, para nos falar de um assunto que ele conhece bem. Ele é certamente a maior autoridade nesse assunto no Brasil, provavelmente na América Latina. Não tenho esses dados de América Latina, e trabalha nisso há muitos anos, desenvolvendo essa técnica, e tem uma enorme bagagem sobre esse assunto. Então, para mim é um especial prazer, uma honra, contar com a presença sua aqui, Fábio, na nossa reunião, né, que você presidiu durante tantos anos, e hoje essa reunião, devido à pandemia, está aberta, né, para o webinar, e é uma reunião aberta às pessoas que se formaram aqui, tanto do ponto de vista de residência, quanto do ponto de vista de pós-graduação. Então, além, obviamente, do staff e dos residentes atuais. Então, hoje foi dividido, vai haver a aula do professor Fábio, e na sequência o Orival, que tem se dedicado bastante a esse assunto também, sob a tutela do professor Fábio, vai nos apresentar um caso, e esse caso vai ser discutido. Então, queria passar a palavra a você, Fábio. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os colegas, meus amigos do grupo da cirurgia torácica. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, falar para vocês um pouco sobre a nossa experiência sobre embolia. Eu tenho uma ligação especialíssima com o grupo da cirurgia torácica, com os assistentes, com todos. Muito agradecido de ter sido chamado para falar hoje, e um prazer enorme de poder compartilhar esses minutos com vocês. Eu preparei uma apresentação que eu diria uma apresentação com pontos gerais a respeito da doença e a respeito da cirurgia, porque, como não são especialistas no assunto tromboendarterectomia, acho que vale a pena um overview, uma apresentação mais geral. Então, eu vou compartilhar os slides, e mais uma vez, muito obrigado, viu, Paulo, pela oportunidade. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Abriu, acabou de abrir. Pronto. Então, a ideia é falar um pouco sobre a experiência do INCOR, na tromboendarterectomia pulmonar. Essa é uma experiência de muitos anos, várias pessoas têm participado ao longo dos anos, e nesse momento eu diria que a pessoa que mais está envolvida é o Orival, o assistente da cirurgia torácica, o Dr. Orival. O Orival tem se dedicado muitíssimo a esse assunto, e vocês vão ter oportunidade de ver que essa participação dele teve um papel muito grande na evolução desse processo entre nós. Mas, de maneira geral, é uma experiência de décadas, e um trabalho de décadas para desenvolver a cirurgia da tromboendarterectomia pulmonar no nosso meio. Em relação ao embolismo pulmonar, após um episódio de tromboembolismo pulmonar agudo, em 85% a 90% dos casos ocorre trombólise espontânea ou farmacológica do trombo com recanalização do vaso. Em 10% a 15% não ocorre esta trombólise, essa lise. O trombo se organiza e acaba aderindo à parede do vaso, passando da fase aguda para a fase crônica. De 1% a 5% dos casos, os pacientes evoluem com HP e hipertensão pulmonar importante, dispneia de difícil controle e sinais de ICC direita, caracterizando o cor pulmonar. Com muita frequência, eu recebo ligações e contatos de colegas me pedindo para operar pacientes que acabaram de apresentar um episódio de tromboembolismo pulmonar agudo. Então, olha, eu tenho um paciente, acabou de ser uma TEP, eu queria saber se você pode operar. O que eu digo para eles é assim: vai recanalizar em quase 90% dos casos. De cada 10, 9 eles recanalizam o vaso.
Como é que está a pressão na artéria pulmonar? A pressão está relativamente alta e o paciente está estável. Não está bem, mas está estável. E o que eu digo, eu falo, repita o eco em 2 a 3 dias, depois repita o eco em 1 semana. E, curiosamente, na maioria absoluta, os 90% dos casos, a pressão vai baixando, porque vai havendo recanalização, quer seja espontânea ou através de medicamentos, e principalmente heparina, que é feita nessa situação, e até trombolítico. Então, é importante que se tenha em mente que nós estamos falando de uma porcentagem pequena, 10 a 15% dos casos. E, além disso, uma porcentagem ainda menor daqueles que evoluem com cor pulmonar. Esse é o exemplo de uma obstrução da artéria pulmonar cortada longitudinalmente. Nós conseguimos ver aqui trombo, vermelho vivo, né, de cor vinhosa, mas aqui trombos já mais organizados. Eles vão mudando a cor, vão ficando mais acastanhados, claros e endurecidos, e começam a aderir firmemente ao endotélio do vaso da artéria pulmonar. Então, nós conseguimos pegar aqui trombos em algumas fases mais recentes, já organizados, e aqui já bem mais organizados e mudando de cor e de característica e de aspecto. Isso é o que acontece. Se nós temos uma artéria pulmonar com os seus trombos, depois de algum tempo, quando esses trombos se organizam naquela porcentagem pequena dos casos, o que nós conseguimos ver é que o trombo ele fica de cor mais clara, uma consistência mais endurecida. Ali eu mostrei para vocês, eles estavam de cor castanho claro, mas eles vão evoluindo até ficarem amarelados ou quase brancos, né? Uma consistência endurecida, fibrótica. E o que acontece é que os vasos distais à obstrução reduzem o calibre. E os vasos que não foram ocluídos no mesmo pulmão ou no contralateral aumentam de calibre. Porque parte do fluxo que entraria nestes vasos acaba se direcionando para os vasos desobstruídos. E isso é o que acaba gerando a hipertensão pulmonar. Então, é um processo compensatório na sequência e na evolução da organização dos trombos. A base para o tratamento dessa doença é a remoção cirúrgica dos trombos. A ideia é reduzir a pressão da artéria pulmonar e manter os níveis pressóricos mais baixos. Alguns dados mostraram que os pacientes que são operados, aqui no gráfico em vermelho, eles têm uma evolução melhor do que aqueles que não são operados e são tratados clinicamente. Portanto, é inequívoco, é altamente significante que a cirurgia muda o prognóstico e muda a mortalidade desses pacientes. Quando ela consegue reduzir os trombos, reduzir a pressão na artéria pulmonar, e os pacientes têm uma evolução mais favorável. Os guidelines mais recentes, esse é o de 2015, é recomendado que todos os pacientes com CTEP ou tromboembolia pulmonar crônica tenham decisão tomada por um time multidisciplinar de pessoas que conhecem o assunto. E a cirurgia, que é chamada de PEA, pulmonar endarterectomy, sob hipotermia profunda e parada circulatória, portanto, a técnica está bem padronizada, é recomendada para os pacientes com embolia pulmonar crônica. Isso é classe 1, tanto uma quanto a outra observação dos guidelines europeus. Esse é um trabalho que foi publicado o ano passado pelos maiores especialistas do assunto, de vários centros, né? Da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mostrando a expectativa e a perspectiva e o prognóstico de pacientes que vão ser submetidos à tromboendarterectomia. O risco-benefício dos pacientes que têm algumas características mais favoráveis e dos que têm as características mais desfavoráveis. Portanto, esses têm risco alto, embora não seja contraindicação, e esses aqui têm risco menor.
Isso baseado em história, exame, comorbidade, limitação da função, aspectos hemodinâmicos, etc. Então, por exemplo, esses têm história de um tromboembolismo profundo, trombose venosa profunda. Esse não tem. Esse tem não tem sinal de insuficiência cardíaca, o grupo de menor prognóstico. O de pior prognóstico tem sinal de insuficiência cardíaca. Esse grupo não tem comorbidades e a classe funcional é 2 a 3. Esse tem comorbidades e a classe funcional é 4. E assim por diante. Um aspecto que importa bastante é a condição da resistência vascular pulmonar. Né? Pacientes que têm uma resistência menor que 1000 dinas têm prognóstico melhor do que os pacientes que têm resistência maior que 1000 dinas. 1.200 dinas. Então, menor resistência, melhor prognóstico. Maior resistência, pior prognóstico. Então, o conhecimento acumulado permite com que nós possamos, no pré-operatório, avaliar o prognóstico dos pacientes baseado nas condições das suas características clínicas, de exames, hemodinâmicas e assim por diante. Quais são os princípios técnicos da operação? É uma abordagem bilateral por esternotomia mediana, utilização de circulação extracorpórea com períodos de parada circulatória sob hipotermia profunda e tromboenderectomia no plano da camada média. Por que se considera que a abordagem deva ser bilateral? Se parte de um princípio simples. O princípio é o seguinte: quando se faz uma pneumonectomia, e você, portanto, exclui um pulmão, a pressão da artéria pulmonar não costuma se elevar. Eventualmente, isso pode acontecer, mas na maior parte das vezes ela não se eleva. Portanto, um território pulmonar consegue absorver o fluxo de 2 territórios pulmonares. Portanto, se a pressão se elevou, a pressão pulmonar se elevou, se considera que a obstrução ou comprometimento deva ser proporcional a mais que um território pulmonar. Então, por exemplo, se ele tem obstrução no lobo inferior, apenas de um lado, ele deve ter no outro lado, ou o outro lobo, ou mais de um lobo. Porque senão isso não dá um pulmão, não corresponde a um pulmão, e a pressão não deveria subir. Então, é claro que não é só mecânico, tem um componente dinâmico também. Mas, certamente, a obstrução, para que eleve a pressão pulmonar, ela tem que ser ampla, ela tem que ser grande. Então, se considera que praticamente a maioria dos casos, absoluta maioria, deva ser abordado de forma bilateral. Esse é o aspecto da artéria pulmonar. Se nós pudermos entrar dentro da artéria pulmonar, nós temos aqui em amarelo o trombo organizado e aderido ao endotélio, que é essa camada cinza. A cirurgia, ela visa retirar o trombo, mas ela não consegue retirar o trombo no plano do endotélio, porque está grudado. E se você forçar, você rasga a artéria ou rompe o trombo. Então, o que nós fazemos é retirar o trombo juntamente com o trombo amarelo, juntamente com o endotélio cinza e parte da camada média. E a arte da cirurgia, o segredo, está em achar este plano. Porque se eu não conseguir achar o plano da camada média apropriado, ao invés de eu tirar pouquinho da camada média, eu posso afundar e aprofundar esse plano e retiro muito da camada média. E sobra só o endotélio, a adventícia. E aí pode romper a artéria. Então, a arte da cirurgia é conseguir o plano correto, no plano da endartéria, para que nós possamos retirar essa massa de trombo amarelada, organizada, junto com o endotélio e pequena parte da camada média. Esse plano é um plano bem fácil de dissecar, se consegue bem essa dissecção, mas tem que achar o plano. Isso, eu diria que a experiência traz esse conhecimento do plano correto, né? Às vezes você está operando e fala, afundei muito o plano. Por que você sabe que afundou muito o plano? Pelo aspecto,
pela característica, pela superfície, ela é mais rugosa, ela é mais lisa, mas se considera que este plano é um plano muito bom, de uma superfície lisa e que permite o ato operatório com a tromboendarterectomia. Portanto, a operação é tromboendarterectomia, não é trombectomia, é tromboendarterectomia, ou seja, você retira juntamente com o trombo parte da artéria. Circulação extracorpórea, cânula arterial, cânulas venosas cruzadas, a que vem de cima vai para a cava inferior, a que vem de baixo vai para a cava superior. Esses são detalhes que o Orival trouxe de San Diego, esses avanços para nós. A aspiração no tronco da artéria pulmonar. Então, são alguns detalhes que facilitam a operação e fazem com que a operação seja mais fácil, do ponto de vista técnico, porque não fica muito sangue no campo operatório. Existem detalhes, algumas pinças, alguns afastadores, e o que se busca fazer é uma abertura ampla da artéria pulmonar, para que se possa identificar bem claramente a presença do trombo. E existe um aspirador que foi desenvolvido pelo Dr. Jamieson, que foi a pessoa que mais trouxe conhecimento a esta operação, e que na ponta ele tem um aspirador que serve tanto para aspirar o resquício, o resto de sangue que ainda tem no interior da artéria pulmonar, como para dissecar no plano correto da endartéria. Eu, quando estive lá em San Diego, já há vários anos, ele me deu um desses. Ele tirou da caixa dele e me deu, e daí nós, quando viemos para cá, reproduzimos o laboratório Quinelato, fez mais alguns exemplares para nós. Então, esse é um vídeo que serve para ilustrar bem, ele é bem ilustrativo, como é que essa cirurgia é realizada. Então, nós estamos abrindo a artéria pulmonar longitudinalmente. O trombo organizado, eu disse para vocês, ele tem uma cor meio esbranquiçada, perlácea, meio cor de pérola. Ele está sendo tracionado pela pinça que está do lado direito. Ela está puxando o trombo. E o aspirador vai fazendo a dissecção. Vocês veem que ele vai dissecando progressivamente, não tem fluxo dentro da artéria pulmonar, porque o paciente está a 15 graus, 18 graus, em parada circulatória total. Mas vocês veem que a tração é retrógrada. Eu puxo o trombo e vou dissecando para frente, anterógrada. Tração retrógrada, dissecção anterógrada e progressiva, até que o trombo vai saindo. Vocês veem? Ele vai se desprendendo da parede da artéria, no plano da endartéria. E o ósseo arterial que estava obstruído, parece que como uma rolha, né? Ele fica livre. Olha, aqui os vários segmentos do trombo, né? Parece os dedos de uma mão. Então, nós vamos pegando um por um e puxando, tração retrógrada, dissecção anterógrada, e vai fazendo. Embora esteja em parada circulatória total, tem um restinho de sangue. Por isso, o aspirador ajuda bastante, né? Vocês veem, vai tirando, olha os dedos como os dedos da mão, né? Eu digo, são digitações. Você vai puxando um de cada lugar até que você consegue retirar o trombo totalmente, né? Esse é o aspecto final do trombo retirado, né? Cor amarelada, esbranquiçada, fibrótico, duro, firme, né? É uma consistência diferente do que ele tem quando é agudo. E aí os ramos, os ósteos desobstruídos, livres, né? Vocês estão vendo? Livres, completamente livres, né? Isso faz com que o sangue, permite com que o sangue volte a entrar nesses territórios que estavam obstruídos. Uma vez feita a retirada, a artéria pulmonar é fechada, os batimentos são retomados, o paciente é aquecido e a operação está terminada. Tem muitos detalhes, né? O aquecimento deve ser lento, o resfriamento a 18 graus deve ser lento, tem vários termômetros, né? Para que a gente consiga um resfriamento e um aquecimento homogêneo do paciente, mas esses são os aspectos mais gerais. Aqui vocês conseguem ver o trombo, né? Às vezes ele é um trombo já endurecido demais, calcificado. Aqui as várias ramificações, né, do trombo. Tem ramos como se fossem o ramo principal da artéria, né? Depois ramos lobares, ramos segmentares, ramos subsegmentares.
Então, nós conseguimos vários espécimes, né? Então, tem vários tipos, vocês podem observar aqui. Alguns são mais sólidos e outros são mais quase que como a casca da artéria interna, né? Então, tem vários aspectos. Alguns têm trombo proximal recente, outros não têm, já está totalmente organizado. Mas, enfim, esses são os aspectos dos trombos que nós retiramos. O Dr. Madani e o grupo lá de San Diego, da Universidade da Califórnia, em La Jolla, eles classificaram os tipos de trombo em 4 níveis, né? O nível 1, quando está na artéria principal, o nível 2, quando a obstrução acomete principalmente os ramos lobares, o nível 3, quando ela obstrui artérias segmentares, e o nível 4, quando obstrui artérias subsegmentares. Se considera que o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3 são os mais frequentes e os mais factíveis para a cirurgia. E o tipo 4 é um tipo que deve ser submetido à cirurgia de exceção, por grupos já bem experientes e já bem capacitados, porque não é tão simples. Não é tão simples, não, para falar a verdade, é bem mais complexo e difícil conseguir retirar esses ramos. O Dr. Jenkins fez uma tentativa de quantificar. O tipo 1 seriam 20% dos casos, o tipo 2 seria 70% dos casos, o tipo 3, 10% dos casos. Esses 3 seriam operáveis, e o tipo 4, vasos muito distais, pequenos, e não são cirúrgicos. Também os resultados dos centros de referência estão aqui nesse trabalho demonstrados, né? Eles fizeram uma revisão do assunto e demonstraram que o grupo de San Diego, atualmente Dr. Madani, que foi o grupo do Pat Daly, e depois foi o grupo onde Stuart Jamieson chefiou, e depois atualmente o Madani, em 500 casos tiveram 2% de mortalidade, com sobrevida tardia de 82% e 75% a 10 anos. O grupo do Mayer, o grupo alemão, 386 casos, com 4,7%. O grupo do Córsico, com 11% de mortalidade, Berman, 5,4%, e Camus, 3,7%. Então, a mortalidade variou de 2,2% a 11,5%. E o que me chamou sempre a atenção é que nunca foi tão simples para que nós pudéssemos baixar a nossa mortalidade. Nós, ao longo dos últimos vários anos, tínhamos entre 12, 11, 12 a 18, 19, 20% de mortalidade. Fazendo tudo da forma como nós considerávamos o mais correta possível, o trombo bem retirado no plano correto, mas a gente tinha muita dificuldade em baixar a mortalidade. Quando eu vi essa mortalidade 2,2, não pode ser possível uma mortalidade dessa, né, tão baixa. E a história da tromboendarterectomia, da pulmonar endarterectomia, começou em 89 no grupo de San Diego, como eu disse para vocês, por Pat Daly e Jamieson. E depois ela passou a ser difundida para poucos centros no início, 95, para mais centros em 2000 e para mais centros ainda mais recentemente. E foram criadas 2 associações, né? A Associação de Tromboembolismo Crônico Internacional e o Registro Americano de Tromboendarterectomia, né? O Panorama, em 2006, ele tinha poucos centros no mundo, né? Tinha o centro de San Diego, na Califórnia, tinha mais de 1.500 pacientes, nós tínhamos perto de 100 aqui no Brasil, Darmini, na Itália, tinha 130, Dartevelli, na França, 275, e o Ando, no Japão, perto de 90. Esses eram os grupos que faziam no mundo. Portanto, a gente é um grupo dos pioneiros que fez essa cirurgia, mas nós tivemos muita dificuldade em avançar, a gente tinha muita dificuldade em diagnóstico, em organização, em condições de operar esses doentes. E isso se observou que isso avançou, né? Alguns centros chegam a fazer 2 ou 3 operações por 1 milhão de habitantes, outros 1 a 2 e outros menos de 1, né? Quem mais faz é o grupo de San Diego, nos Estados Unidos, na América inteira, regiões como Alemanha, França e Inglaterra, né?
Nós estamos aqui no grupo que faz menos de um caso operado para cada 1 milhão de habitantes, né? Que é a maioria do mundo, né? Alguns em amarelo não fazem nada e alguns em vermelho, como o resto dos Estados Unidos, Canadá e alguns outros os países acabam fazendo perto de 1 a 2. Mas, de maneira geral, esse é o panorama mundial. Pouquíssimos fazem mais, poucos fazem uma quantidade intermediária e poucos também, de maneira geral, acabam fazendo até menos de 1 milhão. O Dr. Madani é o cirurgião atualmente que chefia o centro de San Diego, esteve aqui entre nós, deu aula no nosso simpósio, operou conosco. E Dr. Jenkins é quem chefia o grupo da Inglaterra, ele trabalha no hospital de Popworth e também esteve aqui conosco, também operou já casos conosco. Dr. Maier é um amigo da Alemanha, né? Enfim, e Dr. Dartevelli da França, esses são as pessoas que mais fizeram. A nossa experiência ao longo dos anos mostrou alguns dados bem interessantes. Nós temos quase 300 pacientes operados, né? E se não fosse a pandemia, esse ano nós já teríamos passado de 300 casos. E o que chamou a atenção, nós dividimos aqui por períodos de 5 anos, né? Nesse primeiro período, 4 casos, depois, nesses outros 5 anos, 10 casos, nesses outros 5 anos, 30, 29, 33, 33. Então, entre 95 e 2010, nós fazíamos, por período de 5 anos, 30 casos. Aí aqui nós fizemos 48, e nesses últimos 5 anos, nós fizemos 139 casos. Foi um crescimento de mais de o dobro do que nos últimos anos. Então, nós demos uma avançada, uma arrancada forte nesse último quinquênio. E o que mais nos gratificou foi isso aqui. Entre agosto de 18 e agosto de 19, portanto, 1 ano, nós operamos 30 casos. A idade média é 45 anos, a pressão média na artéria pulmonar 45 milímetros de mercúrio, o tempo de extracorpórea e o tempo de parada 42 minutos. Mas a mortalidade foi 3%. Então, nós ficamos anos e anos com mortalidade ao redor de 10, 12, 10, 12, e aí conseguimos chegar em 3%. Mas como é que nós conseguimos chegar em 3%? Está aqui, ó, a mortalidade caiu de 12 para 3, um óbito nos últimos 30, maior incidência do tipo 3, portanto, não eram tipos fáceis, tipo avançado. Houve declínio da resistência e melhora da pressão na artéria pulmonar. E nós avançamos em vários aspectos. Primeiro, na criação de um banco de dados sobre tromboendarteré, porque é aquela história de quem não conhece os seus dados não consegue planejar o seu futuro, né? E, obviamente, não vai conseguir bons resultados. Então, nós conseguimos criar o banco de dados com as fases pré-cirúrgica, cirúrgica e pós-cirúrgica. Passamos a ter dados clínicos, diagnóstico de imagem, dados intraoperatórios, morbimortalidade. Então, está aqui pelo REDCap, né? E o doutor Orival e a doutora Filomena, anestesista, e o cirurgião, tiveram no grupo de San Diego, ficaram lá. O Orival se aproximou bastante do Dr. Madani, do Dr. Jameson, que já está aposentado. Isso serviu para que nós pudéssemos trazer vários dos protocolos, criar um grupo dedicado à realização da tromboendarterectomia. E eu acho esse um exemplo, assim, único, quase um dos exemplos mais importantes que nós tivemos na nossa história cirúrgica do INCOR, né? Um grupo que se organizou sob a coordenação do Orival, um grupo que se preocupou com as pessoas que trabalhavam, assim, destinamos anestesistas, perfusionistas, assistentes, para que se envolvessem com o assunto, né? Colocamos protocolos em todas as áreas envolvidas, né? Trouxemos o Dr. Jenkins para cá em 2016, trouxemos o Dr. Madani em 2018, esse ano nós teríamos o Dr. Maier, mas infelizmente não deu certo por conta da pandemia, mas nós vamos fazer o nosso simpósio à distância, né? E nós passamos a ocupar um espaço entre os chamados centros experts na cirurgia. Esses são os centros de referência. Você tem que ter uma mortalidade menos de 5% para estar no nível 1.
Para estar no nível 2, você tem que ter essa mortalidade e operar mais de 50 casos por ano, e para estar no nível 3, você tem que ter essa mortalidade, operar mais de 50 casos e ter habilidade para retirar segmentos, porções segmentares da artéria, né? Capaz de ter condições de suportar angioplastia e terapia médica, além da cirurgia. Então, nós estamos nos transferindo da fase 1 pela 2 e vamos chegar na fase 3. Nós só precisamos aumentar os nossos casos. Nós tínhamos perspectiva de operar esse ano entre 40 e 50, mas por conta da pandemia não conseguimos. Mas eu acho que o ano que vem, se der tudo certo, nós vamos passar para o nível 3 de expertise, né? Isso iniciou com o doutor Bittencourt, em 83, ele que publicou o primeiro caso aqui no Brasil. O Dr. Bittencourt era um cirurgião cardiovascular da divisão de cirurgia, olha o espécime que ele retirou. E aqui a Paula, que foi a nossa primeira pós-graduanda, né, com a colaboração do Terra, e que sempre esteve do nosso lado o tempo todo, eu e o Terra, o cirurgião e o clínico, tentando fazer isso avançar, né? Por anos e anos, eu e o Terra éramos os únicos que nos dedicávamos a esse tipo de atuação e atividade, né, da tromboendarterectomia e do diagnóstico. E hoje nós conseguimos agregar muitas mais pessoas, né? Estão aqui os cirurgiões, estão aqui os pneumologistas, né, envolvidos, os anestesistas, fisioterapeutas, intensivistas, intervencionistas, perfusionistas, né, radiologistas. Então, são pessoas que têm se dedicado muito a esse tipo de atuação e que têm feito o grupo crescer e avançar, né? E por conta desse time, né? Desse grupo de pessoas fortemente envolvidas, com reuniões periódicas, com protocolos, com discussões em grupo. Enfim, isso foi o que eu acho que fez toda a diferença para que nós aumentássemos o nosso número de operações e melhorássemos muito o nosso resultado, né? Então, aqui eu não vou citar nominalmente ninguém, mas são pessoas muito importantes que têm colaborado tanto na área cirúrgica e clínica, como nas demais áreas que são fundamentais para esse tipo de situação. Para terminar a apresentação, esse é um procedimento cirúrgico complexo, realizado em centros de referência em todo o mundo. Nos últimos anos tem aumentado o número de centros dedicados a essa operação. É um procedimento bem estabelecido e padronizado. Atualmente, a abordagem mais recente inclui os segmentos distais do tipo 3, que nós estamos sentindo isso pelos nossos últimos casos, a maioria do tipo 3. Diminuição progressiva da mortalidade, principalmente em pacientes com alta resistência pulmonar e insuficiência ventricular direita avançada. Melhoria do diagnóstico a fim de detectar mais pacientes com essa doença é fundamental. Aumento da pesquisa experimental para melhor compreensão do remodelamento vascular, marcadores genéticos e desenvolvimento de novos métodos. Melhor conhecimento das complicações para reduzi-las, e o futuro é promissor. Eu acho que nós teremos mais cirurgia com melhores resultados, drogas mais novas que estão sendo fundamentais para controlar essa doença, e mais eficientes, e métodos hemodinâmicos que têm ajudado e que têm contribuído, como angioplastia por balão, para o tratamento de pacientes específicos nesse grupo de doença. Para encerrar, eu vou falar as palavras do Dr. Moser, que foi o clínico pneumologista, foi a grande locomotiva. O Dr. Moser estava na costa leste dos Estados Unidos, ele começou a estimular o crescimento dessa operação, depois foi para a costa oeste, e lá ele criou o grupo de San Diego, conseguiu cirurgiões, o Pat Daly, depois o Jameson, depois o Madani. O Dr. Moser já é falecido, mas em 94 ele escreveu: a nossa esperança está no reconhecimento clínico precoce dessa doença, resultando na progressiva diminuição da mortalidade operatória e podendo realizar a operação antes que os pacientes entrem no estágio avançado de falência ventricular direita. Então, acho que isso explica e exemplifica bem o que nós temos que buscar, né? Fazer diagnóstico. A grande parte dos doentes está sem diagnóstico e está subtratada desse tipo de doença, que é perfeitamente possível de se resolver com todo esse aparato clínico, cirúrgico, principalmente, e hemodinâmico. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Temos que conhecer a doença
para fazer diagnóstico e poder tratar esses doentes que sofrem tanto com isso, tá bom? Muito obrigado, viu, Paulo, e a todos que puderam assistir. Ah, e só lembrando, nós teremos agora, dia 27 e 28 de novembro, o nosso simpósio INCOR sobre tromboembolismo pulmonar, 300, né? E em homenagem aos 300 casos que nós estamos bem pertinho de realizar, tá bom? Então, todos estão convidados, 27 e 28 de novembro, para estar conosco. Vai ser por forma digital e pelo Zoom. Aí nós temos o nosso simpósio. Obrigado, viu? Fábio, muito obrigado pela apresentação, pela presença, pela excelente aula. Acho que foi um overview bem interessante. E agora a gente vai passar a palavra para o Odival para a discussão do caso, então. Muito obrigado, Fábio. Um bom dia a todos. É uma honra de estar presente aqui com a família da cirurgia torácica, nesse convívio aí dos últimos 9 anos e caminhando já 10 anos com todos. Vamos trazer, vou abrir a apresentação aqui. Visualizam? Ok. Vamos lá. A história clínica é uma paciente do sexo feminino, 37 anos, a CRGL. Da história pregressa dela, é uma dispneia progressiva e há 3 anos com dor torácica aos esforços. Junto com isso, ela tinha ascite, edema dos membros inferiores, anasarca, e alguns episódios de tosse com escarro homoptoico. Previamente, ela tinha 2 internações hospitalares por pneumonia e asma, nos diagnósticos iniciais há 2 a 3 anos atrás, antes no interior do estado de São Paulo, e há 8 meses a trombose venosa de membro inferior direito. Portanto, quando teve a trombose, que iniciou a investigação desta causa de dispneia. Então, foi em outro serviço aqui do interior de São Paulo, foi feita, então, uma tomografia e angiotomografia que fez o diagnóstico de embolia e no eco mostrava, quando foi encaminhado para nós, os sinais de hipertensão pulmonar. Foi encaminhada para o ambulatório da cirurgia torácica por via CROSS, aqui para o Hospital das Clínicas. De antecedente, era ex-tabagista, e no momento que ela chegou, fazia uso de catéter de O2, 1 litro por minuto. Medicações que ela estava em uso naquele momento era furosemida, espironolactona e Celozoc. O quadro clínico dela era mal no estado geral, dispneica, saturação de O2 92%, com 1 litro de O2. A pressão estava estável, com a frequência cardíaca elevada, mesmo em uso de beta-bloqueador, 102 batimentos por minuto, um edema importante dos membros inferiores, aí associado a ascite, um peso de 81 quilos, com uma altura de 1,64 m. E nessa avaliação inicial, uma classe funcional 4, dentro da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, nessa situação, nós temos o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a HPTEC, que é uma hipertensão do grupo 4. Mas, junto com isso, nós temos outros diagnósticos a ser pensados como consequência ou situações novas. Entre elas, nós temos o que? A descompensação da hipertensão pulmonar, que quando nós observamos a associação de hepatomegalia associado a ascite e edema periférico, isso significa, na maioria das vezes, uma insuficiência importante do ventrículo direito. Junto com isso, investigação da hepatopatia secundária, relacionada à hipertensão pulmonar ou não. Algumas vezes nós temos surpresa na investigação clínico-cirúrgica desse paciente no pré-operatório. E outro detalhe, que ela tinha uma cavidade pulmonar. E essa cavidade pulmonar tem a necessidade de ser investigada. Pode ser, em alguns casos, consequência de necrose pulmonar,
mas no nosso país, tuberculose pulmonar faz parte do diagnóstico diferencial nesses casos. O grupo já tem uma publicação com 9 casos, o grupo da HP. Dos 9 casos com hipertensão pulmonar, 5 casos tinha tuberculose nas suas cavidades que esses pacientes possuíam. Mantendo aí a investigação pré-operatória e avaliação de indicação cirúrgica, num contexto de avaliação multidisciplinar, em avaliação tanto com pneumologistas, cardiologistas, radiologistas intervencionistas, no sentido de ver a melhor estratégia. Se esse paciente está em condições, risco-benefício para uma tromboendarterectomia ou a necessidade de alguma outra terapia, que o INCOR oferece, tanto na terapia alvo, no caso de hipertensão pulmonar, ou na angioplastia por balão, angioplastia pulmonar por balão. Ou estratégias de ponte, quer dizer, você faz uma melhor hemodinâmica desse paciente para depois ir à cirurgia. Isso são pontos que há uma necessidade de discussão multidisciplinar e, desta forma, é um primeiro ponto onde nós baixamos a mortalidade, ter estratégia nesse pré-operatório. Aqui, essa paciente tem, na exposição vermelha, nós temos a área de perfusão. Então, tem falha de perfusão em vários pontos, enquanto que a inalação, isso na cintilografia VQ, está normal. Isso mostra uma dissociação entre a ventilação e perfusão. O diagnóstico, nesse caso, é embolia pulmonar. Isso não diz que tem hipertensão pulmonar. Diz, olha, temos uma hipertensão pulmonar. O ecocardiograma transtorácico, nosso aqui, da chegada, mostrava uma área de ventrículo direito de 52 milímetros, lembrando que o normal, o máximo, vai de 40 a 41 milímetros. A fração de ejeção era um ventrículo esquerdo bom, com 73%, o paciente jovem, de 37 anos, o TAPSE de 13 milímetros. O normal que nós temos é acima de 17 milímetros. Então, isso aqui mostra o quanto o ventrículo direito estava comprometido. Junto com isso, a FAC, que é uma fração da área do ventrículo direito, de funcionalidade do ventrículo direito, o normal é maior de 35, no nosso caso, era de 17%. Isso mostrava o quanto grave estava comprometido esse ventrículo direito, demonstrado pela clínica, com edema periférico, ascite e hepatomegalia. A pressão, a PCAP, que é a pressão sistólica da artéria pulmonar estimada pelo eco, era de 65 milímetros de mercúrio. Aqui do lado, eu mostro a imagem tomográfica na janela pulmonar e o que a gente observa? Na base pulmonar do lado direito, observa-se a cavidade. Então, nesse grupo de pacientes, se tratando no nosso país, há uma necessidade de investigação disso. Quer dizer, fazer o diagnóstico diferencial entre tuberculose e sequela da própria embolia pulmonar. Nesse caso, foi feita uma broncoscopia com lavado broncoalveolar e foi negativo para tuberculose e para fungo. Então, ficamos mais tranquilos, porque muitas vezes, se vem positivo, há necessidade de tratamento da tuberculose primeiro, para depois indicar o procedimento cirúrgico. Esse caso foi, como ela tinha dor torácica importante e teve episódios de síncope no início do quadro, foi investigado exaustivamente do ponto de vista cardíaco. Foi feita cintilografia miocárdica, mostrava áreas de comprometimento da parede ventricular, tanto direita e esquerda, áreas de comprometimento difuso. Nesse sentido, foi feito um cateterismo cardíaco esquerdo, porque muitas vezes, com a hipertensão pulmonar elevada, nós temos o quê? Um aumento do tronco da pulmonar comprimindo a coronária esquerda. Isso faz um kink, diminui o fluxo. E, muitas vezes, quando fazemos avaliações com cintilografia miocárdica em pacientes menores de 40 anos, isso pode ser um ponto importante para o intraoperatório, para decisões intraoperatórias. Mas, nesse caso, o ponto era que ele possuía fístulas
entre a coronária direita com a pulmonar. E aí eu deixei um círculo sobre esse comprometimento, essas colaterais, acompanhando aí a pulmonar do lado esquerdo. Também, como nós falamos, nós vimos um FAQ muito baixo, lançamos mão de estudo de ressonância magnética miocárdica. E o principal ponto é avaliar o ventrículo direito. Foi feito nessa paciente, busca-se muitas vezes a entender se há fibrose constituída da parede desse ventrículo, se há processos inflamatórios associados a esse ventrículo. Consequentemente, você avalia também o ventrículo esquerdo. Claro que os times de radioisótopos são diferentes. E isso nos ajuda a compreender se há um ventrículo direito com um comprometimento muito grande, aonde, mesmo que eu melhore a hemodinâmica, o meu resultado cirúrgico possa ser bastante comprometido. Aqui é uma arteriografia pulmonar. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos aí uma panorâmica e mostra um comprometimento importante da perfusão do lado direito. Praticamente não há irrigação, perfusão desse pulmão do lado direito. E do lado esquerdo, o comprometimento do lobo inferior. O lobo superior é o que faz a manutenção de troca gasosa desse paciente. Então, quando a gente analisa essa figura do meio, que é a seletiva direita, a gente observa que há muito trombo. É uma carga trombótica alta. Consequentemente, a seletiva à esquerda, nós temos o mesmo, quer dizer, há até um stop de quase todos os ramos do tronco do basilar. Somente o basilar posterior que mantém algum grau de perfusão. Aqui a tomografia da paciente, nas setas finas, amarelas, mostra as áreas trombóticas, quer dizer, a primeira lá temos a pulmonar, o ramo esquerdo da pulmonar praticamente obstruído, na sequência o ramo quase dos troncos dos basilares com a pulmonar com trombo, embaixo totalmente obstruído, quer dizer, não tinha uma passagem adequada, e a última aqui com a seta maior mostrava o tamanho, a área ventricular direita e o átrio esquerdo dessa paciente. Isso, a angiotomografia ajuda também em avaliações até para o início da cirurgia, no caso, na realização da esternotomia. A gente observa nesses ventrículos grandes, são muito próximos o externo com o ventrículo. É passível de acidentes, então é sumamente importante essa análise no pré-operatório. Então, essa paciente foi avaliada do ponto de vista hemodinâmico, quer dizer, foi feito um cateterismo direito com medidas hemodinâmicas. Na esquerda, nós temos aqui sem o uso de medicação para a hipertensão pulmonar. Então, nós tínhamos uma pressão sistólica de pulmonar de 103 milímetros de mercúrio, uma pressão de pulmonar diastólica de 33 milímetros de mercúrio e uma pressão de pulmonar média de 58 milímetros de mercúrio, com o débito cardíaco de 2,1 litros por minuto, com um índice de resistência vascular pulmonar de 1.563 dinas. Esse é um caso que, se nós operássemos com aquela condição de ventrículo direito, com essa condição hemodinâmica, é muito desfavorável. A mortalidade nesse grupo de pacientes com débito cardíaco menor de 3 litros por minuto é alto. Então, aqui, o grupo unido, com outras estratégias, no caso medicamentosa, fizemos ponte. Então, foi feito a ambrisentan associado com o sildenafil. Isso após discussão multidisciplinar em uma estratégia de 3 a 4 meses. Após 4 meses de uso de medicações, alvo para hipertensão pulmonar, nesse caso com 2 drogas, nós fomos para uma pressão de pulmonar de 82 para sistólica de 82 e uma diastólica de 30, e uma média de 47, e um débito cardíaco de 2,8, e uma resistência de 1.000 dinas. Isso coloca o paciente, não que teve uma melhora, diria que sanasse o problema dele, mas ele
há uma melhora hemodinâmica onde há uma condição cirúrgica. E lembrando que a resistência vascular pulmonar nesse paciente não é fixa. Ela saiu de 1.563 para 1.000 DINAs. Então, com esse CAT, esse segundo CAT, está indicado o procedimento cirúrgico. Nós tínhamos trombos proximais, tipo 2 e tipo 3, com uma hemodinâmica favorável agora para o procedimento cirúrgico. Indicado a tromboendarteré, vamos mostrar algumas partes, a esternotomia. Aqui, a foto do meio mostra a canulação cruzada, a cânula da aorta. Do lado, nós mostramos aqui a drenagem que é feita das cavidades esquerdas, com um tubo que aspira continuamente. Isso facilita não só na distensão das fibras cardíacas esquerdas, mas também no acúmulo de líquido dentro do capilar pulmonar. Aqui os dados do caso. Então, foi um esfriamento de 70 minutos. Foi feito 2 paradas circulatórias, uma de 20 minutos e outra de 23 minutos, um total de 43 minutos. Um reaquecimento foi de 112 minutos e um tempo de circulação extracorpórea de 249 minutos. Aqui mostra a dissecção, a retirada do trombo do lado direito, com a arteriotomia direita. Aqui a sutura do ramo direito da artéria pulmonar. Aqui a sutura com um fio 7 zeros de prolene no ramo esquerdo da artéria pulmonar. E aqui o uso da cola, garantindo uma sutura bem estável. Esse é o espécime. Então, do lado direito, nós temos aí um trombo tipo 2, do lado esquerdo, um trombo tipo 3, mais distal. O resultado pós-operatório. Então, sim, a paciente foi estubada no primeiro pós-operatório, a heparinização plena no primeiro pós-operatório, a alta da UTI foi no 5º pós-operatório, a retirada do dreno muito condicionada a essa estratégia da anticoagulação. Então, tiramos o dreno anterior no 5º pós-operatório, fizemos a transição de heparina para Marivan no 6º pós-operatório, retirada do dreno posterior. Isso nós usamos 2 drenos, uma drenagem anterior e outra posterior, esse posterior no 7º pós-operatório, uma vez que chega ao NR-alvo, entre 2 a 3 desta paciente. E a alta hospitalar foi no 17º pós-operatório. Foi todo tranquilo assim? Não. Temos intercorrências clínicas. Teve sepsis por catéter, isso quando chegou na enfermaria, e teve taquiarritmia supraventricular com estabilidade hemodinâmica tratada com medicação antiarrítmica e avaliada pela equipe da cardiologia aqui do INCOR. Bom, isso aqui é o pós-operatório no segmento ambulatorial. Então, a paciente saiu de uma classe funcional 2, sem catéter de O2 a partir do 2º mês, sem edema, sem ascite, uso contínuo do Marivan, que vai ser ad eterno, e sem uso de drogas para hipertensão pulmonar. Esse, para exemplificar, o cateterismo do 6º mês de pós-operatório. Então, a pressão da artéria pulmonar média é de 24, nós falamos de 47 depois da otimização da medicação. E o débito cardíaco da indicação cirúrgica foi de 2,8. O atual é de 4,1 litros. Então, um ganho importantíssimo na parte hemodinâmica dessa paciente. Em termos de resistência, a resistência saiu de 1.000, foi para 302 DINAs. Então, uma queda da resistência vascular pulmonar. Muito obrigado. Esse é exemplificando um caso onde tem comprometimento hemodinâmico importante. Com a estratégia no grupo, com a equipe multidisciplinar, você consegue dar condições e levar essa paciente para bons resultados na tromboendarterectomia pulmonar. Obrigado, Olival. Ótima apresentação e um caso muito ilustrativo, né, que mostra
vários aspectos, desde a indicação, manejo pré-operatório, intra e pós. Achei muito, muito interessante. Nós temos alguns minutos, se alguém quiser se manifestar, alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, a palavra está aberta. Não, parabéns. Então, o professor tem, aí vemos que foi construído passo a passo, cada avanço foi juntando para que hoje nós tenhamos esse sucesso. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, inclusive, de assistir toda essa evolução e cumprimentá-los aí pelo trabalho. E, por último, vale a pena ter um agradecimento para mim e para o Miguel, que nós deixamos vocês operarem várias vezes na terça-feira, não? Grande abraço, Orival. Obrigado. Muito obrigado, professor Ribas. Esse é típico do Ribas. Você vê, Fabião, que o tempo passa, o Ribas só aprimorou. Você vê que, se não fosse o Ribas, cara, a gente não teria conseguido chegar aqui, né, Orival? Pela sessão da sala. Finalmente. Professor Fábio, ele ganha o dia da trombo. Ele geralmente é troca. Não é que nós damos para ele a terça-feira. Ele ganha a quarta-feira. É o horário de ouro. Finalmente chegou onde eu queria. Muito obrigado. Nós estamos no horário. Tem mais um último comentário, caso haja, e que nós vamos encerrar. Porque até pela questão da gravação de YouTube e de tudo, nós temos o horário certinho, né? Doutor Paulo, Letícia. Pode falar, Letícia. No caso do paciente que tinha essa cavitação pequenininha periférica, foi escolhido o diagnóstico através da broncoscopia com lavado. Paciente extremamente limítrofe, provavelmente deve ter ido para intubação, para anestesia geral. Por que a broncoscopia e não uma punção transtorácica? Oi, Letícia, pode deixar. Então, isso a gente tem discutido bastante, e uma coisa que nós não tínhamos experiência um pouco, o que acontece? Muitas vezes, quando você coloca uma agulha nesse pulmão, com a hipertensão pulmonar inicial de 103 milímetros de mercúrio, e depois, mesmo otimizada, nós estamos com a pressão muito elevada, a chance de você fazer um hemotórax é muito grande. Esse é um lado. Do outro lado, a broncoscopia de um paciente desse é difícil, mas com o time que nós temos hoje, que dá para fazer, faz internado, já com a estratégia de monitorização, muitas vezes associada aí com NO nesse paciente para ajudar a broncoscopia. Então, essa estratégia, junto com o pessoal da HP, e muitas vezes fazendo o quê? Otimizando a medicação pré, para depois você levar ele para a broncoscopia. Então, a broncoscopia acaba nos ajudando bastante. E já tivemos, no passado, hemotórax nesses pacientes de investigação para a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É desastroso. É muito desastroso. Então, o grupo pensou em várias estratégias para chegar ao diagnóstico. E também tivemos paciente que teve tuberculose. Quer dizer, quando você começa a analisar um lado e outro, nós precisamos da indicação e temos que escolher para aquele paciente estratégia para que ele possa fazer o diagnóstico. Isso é muito importante e a necessidade de estar em grupo multidisciplinar nesses casos. Letícia. Tá bom, Obrigada. Obrigado, acho que estamos bem no horário. Muito obrigado novamente, Fábio. Muito obrigado, Orival. A reunião foi ótima e aprendemos muito. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de todos. E até este ano, do ponto de vista de sessão aberta, é a última reunião. Sexta agora temos a reunião habitual. Um abraço a todos. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.